E no capítulo 6, do versículo 44, apenas do versículo 44, nós vamos ler a primeira parte deste versículo, que diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vamos recitar juntos? Dá para decorar, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Decorar? Não precisa nem da Bíblia na mão. Então vamos agora falar todos juntos? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Amém. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus que vamos explorar um pouquinho hoje, um dos aspectos mais profundos da obra redentora do nosso Deus. E o aspecto que vamos falar um pouco nesta noite é sobre a graça irresistível. A graça irresistível faz parte de um dos 5 pontos, do tradicional 5 pontos do calvinismo, chamado, numa linguagem lá inglesa, de tulip, que na verdade são as 5 letras que formam um acróstico em inglês, onde Calvino na época e os seus seguidores sistematizaram ali 5 pontos para que pudesse ter uma compreensão melhor e pudéssemos então memorizar de modo mais prático os pontos principais da doutrina reformada. E nesta noite eu queria que você pudesse fazer esse exercício comigo, porque se você tem aí os seus 5 dedos, e aí você tem a palavra tulip, as letras da palavra tulip, que eu já disse, um acróstico em inglês. Então você se lembra que as palavras em inglês, eu não sou muito bom de inglês, mas elas geralmente começam ao contrário, não é isso? Então, por exemplo, quando uma palavra ou uma expressão ela é em português de um modo, quando ela passa para o inglês, geralmente ela inverte as palavras de posição. Então, por exemplo, você tem a palavra tulip, tá? A letra T, total depravação. Bem, total depravação é o primeiro ponto do calvinismo, implica que o homem é totalmente pecador quanto ele pode ser. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da quê? Da glória de Deus. Então o pecado lá de Adão trouxe para nós a morte e a separação de Deus. Mas a Bíblia nos diz que por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Mas por meio de um só homem também, quem foi? Jesus, veio também a redenção, a remissão dos pecados. Então, a primeira letra desse acróstico chamado tulip, então é a total depravação. Depois vem a letra U. Você talvez vai estranhar, porque a letra U, na verdade, vai falar não da letra U em si, porque, como eu disse, é em inglês, tá certo? Mas é eleição incondicional, porque a palavra incondicional em inglês começa com U. Então, a letra U da expressão tulip quer dizer, então, eleição incondicional. O que quer dizer isso? Que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios, capítulo 2, e nós não temos nenhuma parte nisso. Foi Deus quem nos salvou, nós não temos mérito, é incondicional. Então isso é importante também. Depois vem a letra L da palavra tulip. A letra L vem de expiação limitada. Expiação foi o ato soberano de Deus em Cristo Jesus, do derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário, para expiar, isto é, para expurgar, para estar apagando a culpabilidade pelo nosso pecado. Uma vez que a culpa do nosso pecado foi expiada, então nós hoje podemos afirmar que não há condenação para nós, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então a expiação limitada, talvez você possa perguntar, pastor, mas por que limitada? Não é que seja limitada porque o poder de Deus é limitado, não, é limitada porque ela é limitada àqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele. Isso quer dizer que só aqueles que professarem Jesus como Senhor e
Salvador, poderão realmente usufruir dessa expiação limitada. Depois, nós temos a letra I, da palavra tulipe. A letra I seria a graça irresistível, é o que vamos falar um pouquinho hoje, tá bom? Então não vou entrar no primeiro mérito agora. E a letra P, dos 5 pontos do calvinismo, é a perseverança dos santos. Pastor, o que é isso, perseverança dos santos? É que aqueles que o Senhor escreveu o nome no livro da vida, o Senhor vai fazer com que eles perseverem na fé, no serviço cristão, até o último dia. Quando a Bíblia diz que nós combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé, é porque o Senhor nos faz guardar esta fé. Porque se dependesse de nós voltaríamos para a lama. Não é verdade? Como seres humanos que somos, nós temos tantas vontades, e às vezes vontades nada agradáveis na nossa mente. Não é verdade? Porque somos pecadores. Então a perseverança dos santos nos mostra que o Senhor não nos deixa cair, que o Senhor não nos deixa prostrados, que o Senhor não nos deixará ficarmos perdidos, porque todos aqueles que o Pai deu a Cristo, disse Jesus, nenhum só se perdeu, senão o filho da perdição. Então, você observou aqui os 5 pontos do calvinismo, e hoje conversar com os irmãos sobre aquela letrinha I, sobre a graça irresistível. E o nosso tema é justamente esse: a graça irresistível de Deus, a irresistível obra do Espírito Santo na salvação dos eleitos. É obra do Espírito Santo a salvação. Não vem de obras nossas, humanas, para que ninguém se glorie. Então, se vem de Deus, é algo maravilhoso. E diz a Bíblia que esta salvação, ela é gratuita. Então este ensino sobre esta graça irresistível não apenas nos leva a contemplar, irmãos e irmãs, a soberania divina na salvação, como também nos enche de gratidão, deve encher o nosso coração de gratidão por conhecermos a eficácia e irresistível obra do Espírito Santo na vida daqueles que Deus quer salvar. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas há alguns aspectos importantes que nós precisamos considerar quando falamos sobre a graça irresistível. O primeiro aspecto é falar justamente de um outro ponto, que é a depravação total da raça humana. A doutrina da graça irresistível, ela na verdade se fundamenta naquela compreensão bíblica de que o homem é pecador. Se você não conseguir reconhecer que você é pecador, que você é pecadora, jamais vai reconhecer que depende da graça de Deus para viver. Não é verdade? Se você achar que por algum instante você seja autossuficiente em alguma coisa, não vai achar que depende de Deus. E infelizmente, irmãos e irmãs, hoje em dia, muitas pessoas têm achado que elas mesmas se bastam. Elas não precisam de nada e nem de ninguém. Outras pessoas acham que elas podem viver apenas por elas mesmas. Bom, isso é um erro muito grande, porque na verdade, a Bíblia diz: se vivemos para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E se somos do Senhor, Deus tem um zelo muito grande para conosco. Desde a queda de Adão, todos os seres humanos estão espiritualmente mortos. Sabiam disso? Desde Adão, que nós estamos espiritualmente mortos. Observe o que diz Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Olha, meus irmãos e irmãs, como é interessante esse reconhecimento de que todos nós estávamos mortos. Então, antes de Jesus nos resgatar através do poder do Espírito Santo, nós éramos como zumbis, se pudéssemos dizer que isso existisse no mundo. É claro que não existe.
Mas quem já assistiu talvez The Walking Dead, né, pode ter uma ideia do que nós seríamos sem a graça de Deus. Seria um monte de morto andando por aí. E ainda há muitos mortos andando por aí, mortos espiritualmente. Mas estes que estão por aí andando mortos espiritualmente, muitos deles Deus ainda quer salvar, Deus ainda quer libertar, ainda quer trazer para a sua presença. Mas para isso precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Meus irmãos e irmãs, a vontade humana, ela é escravizada ao pecado. A vontade humana, ela é incapaz por si mesma de buscar a Deus. Nós, como seres humanos, se estivéssemos eu e você sem Deus no nosso coração, jamais desejaríamos ou poderíamos fazer algo que viesse agradar a Deus. Mas se hoje eu e você podemos fazer alguma coisa que venha agradar ao Pai, é porque o Espírito Santo nos transformou um dia. É porque um dia nós nascemos de novo da água e do Espírito. E agora você pode sim, em algumas coisas, agradar a Deus. Observe, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus diz que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Olha só, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Olha bem, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10 a 12 nos fala sobre isso, e nós precisamos realmente entender que nós estávamos mortos, e neste estado, como mortos em Cristo lá atrás, quando Cristo morreu, diz a Bíblia que com Ele também nós morremos, e quando Ele ressuscitou, diz a palavra que nós também com Ele ressuscitamos. É claro que isso tudo é de modo espiritual. A graça nos alcançou, a graça nos deu vida. Por isso, observe que nesse estado, a graça de Deus não apenas é necessária, mas também é irresistível para efetuar a salvação em nós. Isso é tão importante, meus irmãos, porque você vai lembrar do dia da sua conversão. Você ainda se lembra do dia da sua conversão? Se tem uma coisa muito difícil, é para aqueles que nasceram no lar evangélico, aqueles que nunca abandonaram a igreja, não estou falando de Jesus, mas a igreja, é muito difícil saber o momento dessa transição, que é o momento da sua salvação, que é aquele momento em que você deixa de seguir, né, a fé dos seus pais, para poder você realmente crer em Jesus como Senhor e Salvador. Mas para aqueles que não viveram no lar cristão, certamente você consegue identificar muito bem o dia, a hora, o local, como foi, quem estava pregando, se é que alguém estava pregando. Às vezes estava lendo um folheto, talvez ouvindo um programa de rádio, depende da sua idade, talvez vendo lá uma coisa na internet, se você é mais novo. O importante é saber que um dia você foi liberto por Cristo Jesus através da obra redentora. Observe Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha bem, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Nós somos salvos pela graça. É graça, meus irmãos e irmãs. É graça, e é graça irresistível. Por isso é importante sabermos que nós precisamos andar na presença do Senhor, entender que a este chamado de Deus, o homem não pode resistir. Talvez você tenha tentado resistir, como Jonas e tantos outros, né, ao chamado de Deus. Mas houve um dia na sua vida que o Senhor disse: agora não tem jeito, é o dia, a hora que eu determinei. Agora você vai vir para mim, vai me servir, e aí você vai vir como você estiver. É desse jeito que Deus ainda tem feito na vida de muitas pessoas. Mas um segundo aspecto aqui desta graça irresistível é a soberania de Deus. Meus irmãos e irmãs, só consegue entender a graça de Deus quem crê na soberania dele. Só consegue entender a escolha que Deus fez na eternidade quem consegue aceitar que Deus é soberano. Nós às vezes cantamos e achamos linda a canção que diz:
Tu és soberano sobre os céus, sobre as terras, Tu és Senhor. Mas será que nós realmente temos interiorizado isso e crido nisto? Que Deus é soberano e que, na verdade, tudo que eu fizer, a Bíblia diz que é Ele quem efetua em mim, tanto o meu querer quanto o meu realizar. Então nada foge à soberania de Deus. Até aquelas coisas que aos nossos olhos são tão ruins, Deus continua no seu alto e sublime trono, nos abençoando, guiando, dirigindo, conduzindo o universo. O nosso Deus não criou este universo e abandonou a sua criação. Não. Nosso Deus continua nos abençoando. Por isso que a graça irresistível, ela ressalta para nós a soberania de Deus na salvação. Quando Jesus afirmou, no texto que nós recitamos juntos, dizendo que ninguém pode vir a mim, olha bem, ninguém pode vir a mim, se o Pai, olha só, que me enviou, não o trouxer. Isso é soberania de Deus. Não é você, não sou eu que aceita Jesus, mas Ele me aceitou. João 15,16, o Senhor fala isso, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Meus irmãos e irmãs, precisamos frutificar. E a soberania de Deus, na graça dele, nos faz frutificar. Então ninguém pode vir até o Pai se através de Jesus nós não crermos nele como Senhor e Salvador. Ele é o caminho. Não há atalhos para chegar até o Pai. Não há atalhos para chegar a Deus. Não há atalhos para a salvação. Jesus é o caminho para a salvação. Então, a Bíblia nos diz que com amor eterno Ele nos amou e com benignidade nos atraiu. Olha que maravilha! Com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. O Senhor tem nos atraído. E essa atração não é apenas um convite. Deus não faz apenas um convite para você crer nele. Não fez para você apenas um convite para você crer nele no dia da sua redenção. Não. Sabe? Não é apenas uma simples oportunidade. Mas esta graça, esta atração, ela é uma ação eficaz. É uma ação irresistível feita pelo Espírito Santo, que capacita o pecador a poder responder com arrependimento e fé. Você não creria em Jesus se o Espírito Santo não te convencesse. Observe Efésios 1, 4 e 5, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos segundo a sua própria vontade. A iniciativa de salvação foi completamente de Deus, foi única e exclusivamente de Deus. Deus nos escolheu e Ele é o autor da salvação, e essa iniciativa está diante da sua soberania. E às vezes as pessoas olham para isso e falam assim, mas como pode? Então Deus está sendo injusto, por que Ele escolhe uns e outros não? Bom, é muito simples de entender isso, porque a palavra de Deus nos diz, olha, os gêmeos ainda não eram nascidos, estamos falando de Jacó e Esaú, quando Deus disse lá no texto bíblico, que Deus amou a Jacó e preteriu Esaú, não amou Esaú, já no ventre, antes de nascerem, diz a Bíblia que eles não tinham feito bem ou mal, justamente para que ninguém seja desculpável. Pelo contrário, diante de Deus, diz a Bíblia que nós somos indesculpáveis. Isso quer dizer isso? Quer dizer que você, quando chegar diante do altar de Deus, não vai poder falar, Senhor, eu não sabia. Eu não sabia que mentira era pecado. Eu não sabia que era errado eu ir lá no mercado e colocar mais uma coisa lá, onde tem aquele negócio de passar automático. Eu passo um e levo dois. Eu não sabia que essas coisas eram erradas. Bom, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. A palavra de Deus está aqui, para que nós possamos ler e aprender e conhecer e saber o que Deus quer de cada um de nós. Por isso é importante nós reconhecermos que a iniciativa da salvação, que esta obra é realmente obra da soberania de Deus, sabe?
Depois eu posso observar com você ainda acerca da eficiência desta obra, essa obra redentora de Deus, porque essa graça irresistível, ela é inseparável da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Foi o seu sacrifício, sabe? O sacrifício de Cristo que nos possibilitou, mas também que efetivamente assegurou a salvação daqueles que o Pai lhe deu. Jesus falou sobre isso. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. Meus irmãos e irmãs, realmente a obra redentora de Cristo é eficaz. Deus realizou esta obra e ela continua sendo eficaz até hoje. Aquele sangue derramado lá na cruz do Calvário continua sendo eficaz ainda hoje para tantos quantos ainda crerem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O que antes talvez fosse impossível por causa da lei, agora é possível por causa da graça, a graça irresistível. E eu quero finalizar, meus irmãos e irmãs, falando para você que há sim um outro aspecto desta graça irresistível, que é a confirmação através das Escrituras, a confirmação através da história da igreja de que a graça realmente é irresistível. Quer ver dois exemplos? Vou citar apenas dois que são inúmeros na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a conversão de Paulo. Era Saulo, e ele até tentou se esquivar disso, mas num dado momento, ele indo para Damasco com cartas para prender os crentes, para colocar os crentes na prisão, e quem sabe até matar alguns. A Bíblia diz que ele inspirava morte quando ele estava indo para lá, e neste caminho Deus o alcançou, porque a graça alcança aqueles que foram escolhidos, e ele alcançou um homem que aos olhos daquela população da época não poderia ser um crente. Você lembra de que aconteceu com Ananias? Deus mandou Ananias ir lá: olha, vai lá que o meu servo está clamando. De jeito nenhum, não, ele vai mandar me matar, não, ele é mau, ele não presta, porque lá não tem jeito não. Claro que eu estou usando as minhas palavras, mas em suma, Deus tinha um plano na vida de Paulo. Lembra de Zaqueu? Um homem também que era temido, um homem que ninguém queria que batesse a sua porta, porque quando ele batia, aqueles que tinham 2 galinhas, ele levava 3 para casa, sabe? Porque era assim, porque ele era um homem que extorquia aquele povo. Aquela população certamente não imaginava que a graça pudesse alcançar Zaqueu. Tanto que quando Jesus vai para comer na casa dele, se hospeda na casa dele, o povo ficou murmurando: olha lá, ele se hospeda na casa de pecadores. Talvez você conheça alguém que você já tenha pensado assim: aquele lá não tem jeito. Talvez você conheça uma pessoa da sua família, você tem orado há tanto tempo, você fala assim: não vou orar mais não, porque eu acho que não tem mais jeito. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer que tem jeito. A graça de Deus é irresistível no tempo dele, na soberania dele. Ele vai agir naquele que ele quer salvar. Nós não sabemos quem ele quer salvar, e isso nos dá um alívio muito grande, porque se nós soubéssemos quem Deus quer salvar, seria mais fácil, ou talvez seria até mais angustiante, né? Se você vê a pessoa que você sabe que Deus quer salvar e que a pessoa está resistindo, talvez você entraria numa angústia. Mas talvez seria mais fácil você ir direto no Manel e falar com ele: Manel, Jesus quer te salvar. Mas nós não sabemos. E porque nós não sabemos, é que nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Muitas pessoas por aí, meus irmãos e irmãs, usam essas doutrinas que hoje eu estou pregando para você e que muitos aqui já conheciam, para poder se esconder atrás dessas doutrinas, para não pregar o Evangelho, para não ir ao mundo, para não anunciar às nações, já que aqueles que Deus salvou virão. Mas eles virão através da loucura da pregação, porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então eu e você, que somos os encarregados de pregar a palavra de Deus, então ao longo das Escrituras, ao longo da história da igreja, você vai encontrar muitas vidas que foram transformadas, muitos testemunhos vivos,
Podemos citar, por exemplo, John Wesley. Podemos citar até aquele que um dia veio para cá, chamado Blackthorn, e que fundou esta igreja que nós hoje congregamos. Pessoas que Deus um dia transformou. Por que não falar desses irmãos? E por que não citar o seu nome, de uma vida que um dia tenha sido transformada por Jesus? Meus irmãos e irmãs, precisamos observar que ao contemplarmos a graça irresistível, somos levados então a uma profunda adoração. Quando você entende a graça de Deus por você, o amor de Deus, nós somos levados a uma adoração, uma gratidão, porque Deus não somente nos chamou, não somente Ele nos tirou do império das trevas, mas Ele nos atraiu irresistivelmente para si, como se fosse um imã muito poderoso. Deus nos atraiu. Então, meu irmão e minha irmã, nesta noite, que esta doutrina possa nos encorajar a confiarmos na soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida. Talvez você receba lá um diagnóstico do seu médico que não é nada favorável. Talvez você receba um não lá do seu chefe. Talvez você receba lá um aviso prévio para assinar. Não sei a luta, a dificuldade que possa vir, mas a Bíblia garante que vai vir aflição. O apóstolo Paulo, quando ia para a Macedônia, ele falou: eu não sei o que me espera lá, mas o Espírito de Deus só me garantiu uma coisa, que me espera cadeias e prisões. Meus irmãos e irmãs, cremos na soberania de Deus. A soberania de Deus deve nos encorajar, deve nos motivar a proclamar o Evangelho com fervor, sabendo que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não cabe a você convencer, mas cabe a mim e a você pregar. Então que o Senhor nos conceda um coração humilde, para poder receber esta graça irresistível, um espírito obediente, para podermos viver então em conformidade com a sua vontade, e é desta forma que Deus será glorificado, quando eu e você começarmos a viver debaixo da graça. Viva debaixo da graça de Deus, e você verá que é o melhor lugar para você estar. Deus um dia chamou você, e talvez se algum irmão ou irmã que está aqui hoje ainda não foi alcançado por esta graça, mas você entende que você é pecador ou pecadora e quer ter esta graça também no seu coração, é só clamar ao Senhor, porque Ele se faz presente aqui, porque Ele está perto, bem perto, tão perto que Ele quer habitar dentro de você, assim como habita dentro de mim e da maioria dos irmãos aqui. Deus te abençoe a viver a graça de Deus na sua vida. Amém?